Dia a dia com a palavra. No culto de domingo nós mencionamos uma data da semana passada, o dia do diácono e da diaconisa. E prestamos ali a nossa homenagem a essas pessoas que colaboram muito com a igreja, com o seu serviço. E pensando nisso, a gente precisa lembrar como que os primeiros diáconos foram instituídos. E aí a gente tem que voltar aqui para a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E curiosamente, nós vamos descobrir que essa função, esse grupo de pessoas, né, que passou a existir na igreja, diáconos e diaconisas, isso nasceu por causa de um conflito. Porque estava existindo um conflito na igreja. E às vezes a gente pensa que aquela igreja que a gente chama de igreja primitiva, que era uma igreja perfeita, que era uma igreja que não tinha problemas, que não passava por crises, que as crises vieram depois. Aliás, é um erro muito grande a gente pensar que as pessoas ou as instituições que estão na Bíblia eram perfeitas só porque estão na Bíblia. Muito engano. A igreja que nós chamamos Igreja das Origens ou Igreja Primitiva passou por muitos problemas. E a questão não é tanto ter problemas, vivenciar conflitos. Isso não é o mais importante, isso acontece mesmo. A questão é que esses conflitos que nós temos na Bíblia, eles servem de lições para nós, para que a gente veja como que esses conflitos foram resolvidos. Não que a gente vá usar, no que diz respeito a método, os mesmos instrumentos. Os tempos mudaram, as instituições também. Mas a Igreja das Origens passou por conflitos. Leia os primeiros 7 versículos do capítulo 6 de Atos. E depois, se quiser também continuar nessa mesma direção, veja aqui o capítulo, também, o capítulo 15 do livro de Atos. Quando nós temos lá um verdadeiro concílio, uma reunião, justamente para resolver questões delicadas, questões conflituosas. Não é impossível e não é pecado haver conflito. Nós somos seres humanos, às vezes pensamos diferentes. A questão é como nós resolvemos os conflitos. E essa palavra não vale só para as questões da igreja. Vale para as questões também familiares, questões de relacionamento. Os conflitos existem. A pergunta fundamental é: como nós resolvemos esses conflitos? Essa é a pergunta. Por isso, quando a gente lê ali os primeiros versículos do capítulo 6 de Atos, nós vamos ver que o conflito foi resolvido debaixo dos olhares do Senhor, na perspectiva de submissão a Deus, né? E é assim também que a gente deve resolver, com oração, com submissão a Deus. Que Ele nos abençoe.